E aí, já parou para pensar como se escreve um conteúdo que uma inteligência artificial não só entende, mas escolhe citar? Como fazer com que um modelo como o ChatGPT use as suas palavras? Bom, é isso que a gente vai desvendar. Pois é, essa é a grande pergunta, né? O que acontece dentro daquela famosa caixa preta? Como uma IA de fato decide qual pedaço de texto ela vai usar na resposta que te dá? Vamos abrir essa caixa hoje. A primeira pista para a gente resolver esse mistério é entender onde a IA procura as informações dentro de um texto. E pode acreditar, o lugar onde a informação está importa, e muito. E a resposta segue um padrão bem curioso que os pesquisadores apelidaram de rampa de esqui. É uma metáfora visual perfeita para o que acontece. A IA dá um peso gigantesco para o que aparece primeiro, igualzinho um esquiador que começa lá no topo da montanha. Agora, o que é realmente interessante aqui são os números. Olha só isso. 44,2% das citações vêm dos primeiros 30% do texto. É quase metade. O meio do texto fica com 31,1% e o finalzinho com só 24,7%. A mensagem aqui é bem clara. O começo é tudo. Mas por que esse padrão existe? É porque os modelos de IA foram treinados com uma quantidade absurda de textos de jornalismo e textos acadêmicos. E esses textos usam um princípio chamado BLUF, que em inglês significa Bottom Line Up Front, ou, como a gente conhece aqui no jornalismo brasileiro, o famoso lead. A ideia é uma só: colocar a informação mais crítica logo de cara. Ok, então a gente já entendeu a visão geral do documento. Agora vamos dar um zoom e para o nível micro. A próxima pista está em encontrar o que a gente pode chamar de a frase de ouro dentro de um parágrafo. E aqui vem uma surpresa, totalmente contra o que a gente poderia imaginar. Não é a primeira frase do parágrafo que é a mais citada. Na verdade, 53% das citações vêm das frases que estão no meio. A primeira e a última frase ficam ali com uns 24% cada uma. Isso muda o jogo, né? Então, o ponto central é este. A IA não está só procurando a primeira frase. Ela está, na verdade, caçando aquela frase que tem a maior densidade de informação. Aquela que consegue empacotar o máximo de fatos e responder à pergunta do jeito mais completo possível. Bom, com essas pistas na mão, a gente consegue montar a solução. Dá para criar um checklist de 5 pontos para criar um conteúdo que a IA vai simplesmente adorar citar. Vamos ver cada um deles em detalhe. Primeiro ponto, use definições e afirmações bem claras. A IA gosta de frases diretas ao ponto, que não deixam nenhuma margem para dúvida. Em vez de ficar rodeando, vá direto no alvo. Como no exemplo. Crawlers são programas que coletam dados. Simples, direto e super eficaz. Isso não é só teoria, não. A diferença fica bem clara nos números. Textos com afirmações assim definitivas têm uma taxa de citação de 36,2%, contra só 20,2% de textos mais vagos. Ou seja, a clareza é recompensada. Segundo ponto, estruture o texto no formato de perguntas e respostas. Pense em um FAQ, sabe? Quando se coloca uma pergunta num subtítulo e a resposta vem logo embaixo, a IA entende na hora que ali está a solução para uma dúvida bem específica. E os números, de novo, são bem claros. Textos que usam essa estrutura de perguntas chegam a uma taxa de citação de 18,5%, que é quase o dobro dos 9,5% de textos sem esse formato. É uma técnica bem poderosa. Vamos para o terceiro ponto, ser rico em entidades. O que são entidades? Pensa nelas como coisas específicas, pessoas, marcas, produtos, lugares. Em vez de falar bons atores, cite os nomes. Leonardo DiCaprio e Titanic são entidades. Elas funcionam como âncoras, deixando a informação muito mais concreta e fácil de verificar. E esse slide aqui ilustra a diferença de um jeito brilhante. Textos que são citados têm uma densidade de entidades de 20,6%, enquanto um texto comum tem só 5%. É uma diferença gigantesca, que mostra o valor de ser específico. Quarto ponto, manter um sentimento equilibrado. A IA não gosta muito de textos que são puramente factuais, tipo Wikipedia, e também não curte opiniões muito extremas. Ela prefere o que a gente pode chamar de a voz do analista, ou seja, misturar um fato com uma análise, explicando por que aquele fato é importante. Os pesquisadores chegaram a quantificar isso. O score ideal de subjetividade para um texto ser citado é de 0,47, o que representa um equilíbrio quase perfeito entre fatos objetivos e análise subjetiva. É um alvo bem preciso para mirar.
E, finalmente, o quinto ponto. Escreva com simplicidade. Linguagem clara, estrutura direta de sujeito-verbo-objeto e frases com um tamanho moderado. Esquece aquele jargão acadêmico super complexo. A clareza sempre vence. Os dados de legibilidade confirmam isso. Usando a escala Flash-Kincaid, em que um número menor significa um texto mais simples, os textos citados têm uma pontuação média de 16, já os não citados 19,1. Simplicidade para IA é sinônimo de eficiência. Então, o que tudo isso ensina pra gente? Basicamente, estamos aprendendo a escrever para a máquina. Vamos resumir os pontos principais. Então, para a gente não esquecer, coloque a informação principal no início, seguindo a lógica da rampa de esqui. Concentre muita informação em frases específicas, seja direto e definitivo. Use muitas entidades, muitos nomes próprios. E, por fim, equilibre fatos com análise, tudo isso com uma linguagem simples. Essa é a receita do sucesso. E para terminar, fica aqui uma reflexão. Ao otimizar o nosso conteúdo para a inteligência artificial, será que a gente não está, de alguma forma, mudando a própria essência da escrita humana? É uma pergunta que, com certeza, vale a pena a gente pensar. Obrigado por acompanhar esta análise.